Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Já tinha feito um vídeo falando sobre os vilões que foram desperdiçados no MCU. Mas e os heróis? Tem algum herói desperdiçado? Sim, alguns dos personagens mais famosos da Marvel acabaram sendo completamente mal aproveitados nas adaptações para o cinema e TV. E hoje, a gente vai relembrar alguns desses heróis que tinham tudo para brilhar, mas acabaram sendo apenas uma sombra do que são nos quadrinhos. Se liga nessa lista, porque alguns desses casos vão te deixar revoltado. Pietro Maximoff, o Mercúrio, sempre foi um velocista poderoso nos quadrinhos, com uma personalidade forte e uma relação interessante com a irmã Wanda. Mas no MCU, bom, ele apareceu em Vingadores Era de Ultron e morreu no mesmo filme. Enquanto a Wanda teve um arco de desenvolvimento gigantesco, Pietro foi descartado sem cerimônia. Ele nunca teve tempo de explorar sua relação com os outros heróis ou mostrar seu verdadeiro potencial. E para piorar, ainda tivemos aquela confusão em WandaVision, onde trouxeram o Evan Peters só para fazer piada. Que desperdício! Nos quadrinhos, Bill Foster é um cientista brilhante que trabalhou com Hank Pym e acabou criando sua própria versão das partículas Pym, assumindo a identidade de Golias. Ele foi um personagem importante em várias histórias dos Vingadores, até mesmo tendo um papel trágico na Guerra Civil dos quadrinhos. Mas no MCU? Ele apareceu rapidamente em Homem-Formiga e a Vespa, interpretado pelo Lawrence Fishburne, apenas como um ex-colega de Hank Pym. Ele menciona que já usou as partículas Pym no passado, mas nunca o vemos em ação, ou seja, um personagem com tanto potencial reduzido a um figurante de luxo. Elektra Natilus é uma das assassinas mais letais da Marvel, com uma história intensa ao lado do Demolidor. Mas na série da Netflix, que agora faz parte do MCU, ela foi transformada basicamente em uma marionete do Tentáculo. A série Demolidor teve momentos incríveis, mas a forma como Elektra foi tratada em Os Defensores foi um verdadeiro desperdício. Em vez de explorar toda a complexidade da personagem, ela virou apenas um peão sem personalidade. Agora vamos falar de um dos casos mais revoltantes. Adam Warlock é um dos seres cósmicos mais poderosos da Marvel. Ele foi essencial nas sagas das Joias do Infinito nos quadrinhos, enfrentando Thanos de igual para igual. Mas no MCU? Depois de anos de hype desde a cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Volume 2, o Warlock finalmente apareceu em Guardiões da Galáxia Volume 3, e foi tratado como um alívio cômico. Em vez de um estrategista poderoso, ele foi retratado como um personagem imaturo e atrapalhado. Um personagem que deveria ser uma peça-chave no universo cósmico da Marvel virou quase um meme. Danny Rand, o Punho de Ferro, é um mestre das artes marciais que ganhou seus poderes derrotando um dragão místico. Nos quadrinhos, ele é um lutador excepcional, além de ser um dos heróis de aluguel ao lado de Luke Cage. Mas na série da Netflix, que agora faz parte do MCU, ele foi completamente desperdiçado. O roteiro ruim, as lutas sem impacto e a falta de carisma do protagonista fizeram com que essa fosse uma das piores adaptações de um herói da Marvel. Tanto que a Marvel nem sabe o que fazer com ele agora. Sif é uma das maiores guerreiras de Asgard e uma personagem fundamental nas histórias do Thor. Nos quadrinhos, ela é uma lutadora formidável e já teve um relacionamento importante com o Deus do Trovão. Mas no MCU, ela apareceu em Thor de 2011 e Thor O Mundo Sombrio, só para depois ser esquecida completamente. Sua ausência em Thor Ragnarok já foi um mau sinal, e quando voltou em Thor Amor e Trovão, foi apenas para um momento cômico que nem deveria ser engraçado. Nos quadrinhos, Jane Foster assumiu o manto de Thor em uma história incrível, onde sua luta contra o câncer foi um elemento essencial da trama. A cada vez que ela se transformava em Thor, sua saúde piorava, tornando sua jornada ainda mais emocionante. No MCU, Jane Foster foi introduzida em Thor de 2011, e Thor O Mundo Sombrio, mas depois sumiu até sua volta em Thor Amor e Trovão. O problema foi sua transformação em Thor muito apressada e sem o mesmo peso emocional dos quadrinhos. A história do câncer foi tratada superficialmente, e o filme se focou mais em piadas do que no drama real da personagem. Hank Pym é um dos fundadores dos Vingadores nos quadrinhos e o criador do Ultron. Mas no MCU, ele foi reduzido a um mentor para Scott Lang, sem nunca ter assumido o protagonismo. O pior?
A Marvel ignorou completamente o fato de que ele foi o criador do Ultron, dando esse papel para Tony Stark. Isso tirou dele um dos arcos mais complexos da sua história. James Rhodes, o Máquina de Combate, sempre foi um aliado fiel de Tony Stark e até chegou a substituir o Homem de Ferro nos quadrinhos. No MCU, ele teve um início promissor em Homem de Ferro de 2008 e Homem de Ferro 2, mas foi cada vez mais deixado de lado. Apesar de ter um dos trajes mais poderosos do universo Marvel, ele nunca teve a chance de brilhar de verdade. Seu papel nos filmes se resumiu a ser o amigo do Tony Stark, sem um desenvolvimento próprio. E o maior desperdício do MCU com certeza foi o Hulk. Nos quadrinhos, ele é um dos personagens mais complexos da Marvel, alternando entre uma máquina de destruição e um herói inteligente e estratégico. Mas no MCU, ele nunca teve um arco digno. Desde a troca de Edward Norton por Mark Ruffalo, Hulk nunca teve um filme solo. Em Vingadores Guerra Infinita, ele se recusa a lutar contra Thanos, e em Ultimato, ele vira o Professor Hulk, uma versão mais cômica e domesticada do personagem. O ápice do desperdício foi em Mulher Hulk, onde ele se tornou quase um personagem de alívio cômico, sem nenhuma ameaça ou complexidade. O que mais incomoda nesses casos é que a Marvel teve a oportunidade de fazer algo grandioso com esses heróis, mas desperdiçou todo o potencial deles. E vocês, concordam com essa lista? Qual desses personagens vocês acham que foi o mais maltratado no MCU? Comenta aí e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!